Salve, salve, meus queridos! Como é que vocês estão, família? Em paz, tranquilos? Tranquilo porra nenhuma, né? Vamos falar bem a verdade. Bom, nesse momento, tô com remela aqui ou não? Quero que se foda também, tá? Tô com um pouquinho aqui. Cara, sabe, eu entrei no ar assim, daquele jeito assim, foda-se, tá ligado? É o jeito foda-se de entrar no ar. Por quê? Pra trazer uma reflexão pra vocês, que é assim, ó. Cara, infelizmente, a gente vive uma situação aqui dentro desse país que é uma merda, tá? Que é uma porcaria de um sistema político implantado dentro do Brasil há muito tempo, né? Não quero dizer antes ou depois da democracia, enfim, pra mim, todo tipo de governo que se impôs dentro do Brasil sempre foi um governo de interesses. Todos eles. Não me venham com lorotas, meus queridos, por favor, porque a gente está sentindo na pele hoje. Vamos pontuar as coisas. Cara, nós estamos numa situação tão complicada, e aí eu vejo nos meios de comunicação falando bem assim, cara, quase que nós chegamos à recessão de 1992 com o Collor. Faltou pouquinho. E, cara, alguns meios de comunicação comemorando, porque eles são totalmente contrários ao governo federal atual. E o governo federal atual, em contrapartida, eu não quero também defender nenhum dos lados, também é uma merda. E quem sofre com tudo isso? Só nós, meus queridos. Hoje estou fazendo uma live, cara, que está saindo totalmente do contexto jornalístico, tá? Na verdade, é mais um desabafo de uma pessoa que analisa os fatos, trabalha com política, é jornalista e vai dar a visão dele para vocês. Meus amigos, é assim, ó. Primeiro, nesse momento de pandemia, é tão ignorante um país que trata duas frentes, tipo esquerda ou direita, sabendo que qualquer um dos lados vai morrer, qualquer um dos lados vai sofrer, qualquer um dos lados vai ter terrorismo na sua vida. E mesmo assim, um dos lados quer estar mais certo do que o outro. Porra, que bosta, né, cara? Por isso que eu falo pra vocês que eu sou totalmente contrário a esse tipo de situação, a essas gangorras, a esses manipulados. E, cara, eles ficam putos, tanto de um lado como do outro. Quando eu falo que a esquerda e a direita são marionetes dos políticos para fazerem as suas manobras, entendeu? Por quê? Porque o maninho de esquerda levanta a cabeça para hastear uma bandeira de esquerda, sabendo que a esquerda nunca foi até o maninho de esquerda que é da quebrada. Porque o que a esquerda o que a esquerda sugere? Qual é a bandeira da esquerda? É o social, é o inchamento do Estado, é toda aquela situação que a gente sabe que não dá certo. Em contrapartida, qual é a bandeira da direita? É a mesma situação, diametralmente oposta, mas que a gente também sabe que não dá certo. Por quê? Porque tanto esquerda como direita dentro desse país roubam a gente, fazem com a gente o que ninguém deveria fazer. Que é o quê? Exploram o trabalhador, tanto esquerda como direita. Não me venha com essas lorotas. Entendeu? Sucateiam tudo que tem no país, entende? E deixam pra gente essa herança complicada que é o quê? Que é se fuder. Desculpa os palavrões nesse momento, mas é que, cara, isso aqui é muito mais desabafo do que um conteúdo jornalístico para vocês. Eu quero trazer aqui uns dados que é o quê? Nós tivemos 252 bilhões que o Congresso Federal e o Executivo Federal liberaram para prefeitos e governadores Brasil afora. O que foi isso, meus amigos? Foi uma cagada que já fizeram nesse país. Por quê? Vou trazer para mim a realidade aqui da minha cidade de Cascavel, mas no Brasil todo não foi diferente. Em Cascavel, o dinheiro da pandemia foi muito mais para equilibrar contas do executivo do que para sanar os problemas da pandemia.
E cara, não é uma exceção a minha cidade de Cascavel. Não é uma exceção o prefeito e os vereadores da minha cidade de Cascavel. Em todo o país, esses 252 bilhões que foram destinados, né, à pandemia, não chegaram, meus amigos. Andem pelos bairros nas suas cidades, andem pelo centro nas suas cidades e vejam quantas máscaras foram dadas para a sociedade. Álcool em gel chegou até a sociedade. Distanciamento, que é a conscientização, foram propagados nos meios de comunicação pagos pelo poder público? Não foram, meus amigos. E olha que coisa complicada. 2020 nós tivemos eleições municipais, certo? Correto, né? Todo mundo sabe disso. Esse dinheiro veio muito mais para deixar os nossos políticos tranquilos para a reeleição do que para cuidar do Covid. Então, quando se fala em fechar tudo, quando se fala em tais grupos de risco, é tudo lorota. Desculpa, mas é tudo lorota. Quando se fala em vereador, em prefeito, em deputados estaduais, deputados federais, governadores, presidentes, senadores, é tudo lorota. Tem exceções, claro que tem. E eu não vou falar nome de ninguém aqui, para ninguém pensar que eu estou puxando sardinha para um ou para outro lado, porque o erro é de todos. Mesmo tendo exceções, as exceções elas acabam sendo tão pequenas que elas não têm força para combater o conglomerado. E acabam errando também, porque desistem disso. Então assim, ó, hoje eu estou aqui para dizer a vocês que psicologicamente a pandemia me afetou. Por que me afetou? Porque eu não consigo acreditar num país onde pessoas saem nas ruas. Eu tô falando dos políticos, tá? Saem às ruas. Hoje o ministro Pazuello estava aqui em Cascavel. O que ele estava fazendo aqui em Cascavel, brother? Politicagem, velho. E não é ele. É todo mundo que tá junto. É ele, é prefeito, é vereadores, é todo mundo que tá junto, desculpa. Mas hoje estou falando como um cidadão aqui e se quiserem me retalhar, fiquem à vontade. Porque eu sou acostumado a ser retalhado. Eu sou o cara que quando eu faço uma matéria que beneficia o executivo municipal, eu sou elogiado. Agora, quando eu aponto um erro, os caras não conseguem dividir isso. Os caras não conseguem saber que o jornalismo não tem amigo. Então aí os caras te caçam, entende? Então hoje eu tô aqui para dizer foda-se, vai tomar no cu todo mundo, geral. Sabe por quê? Porque eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio de assistir o nosso país sendo roubado, sendo sangrado, e a maioria dessas pessoas fingindo que estão com a gente. Então assim, é tão complicado, sabe? Aí você para pra pensar assim, ó, tô vivo mesmo, né, cara? Porque os caras até ligam pra você na hora ligam. Então assim, só pra continuar o nosso raciocínio, quando uma pessoa se coloca à disposição para te representar, seja ele vereador, seja ele deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, essas pessoas, elas querem te representar. Mas elas querem muito mais a estabilidade do poder público. Elas querem muito mais o perfil de mandar do poder, saca? E estar no poder. É isso que elas pensam, meus amigos. E você, nas ruas, briga com seus amigos. Eu tive amigos meus que brigaram comigo por conta de Bolsonaro ou Haddad. Como se eu fosse obrigado a escolher um dos lados, porque as pessoas que estavam de um lado queriam eu daquele lado, e as pessoas que estavam do outro lado me queriam do outro lado também. E qual é o poder da democracia e do direito de dizer não fecho nem com um, nem com o outro? Porque eu conheço o sistema. O sistema ele é partidário. Ninguém em sã consciência que se titula rei salvador da pátria conseguirá fazer. Isso é mentira. Isso é uma sacanagem. E o próprio cara sabe que não vai conseguir fazer. Então quando um vereador, quando um prefeito, quando um deputado estadual, quando um deputado federal, quando um governador e quando um presidente
ou um senador prometer para você que ele vai salvar o país, nem vote nesse cara, meus amigos. Porque nunca isso vai acontecer. Jamais isso acontecerá. Sabe por quê? Porque tem a tripartição dos poderes. Um poder não se sobressai ao outro. E esse é um grande problema. Por que é um grande problema? Eu não estou querendo dizer aqui para vocês, meus amigos, que eu quero uma ditadura, um monopólio. Eu quero um equilíbrio. Tá entendendo? Hoje, quais são as manobras que estão acontecendo dentro desse país? Arrecadação de dinheiro. Depois desses 252 bilhões que foram por água abaixo, por favor, digam para mim se eu estou errado. Cadê esse dinheiro? Wuhan, na China, que foi o primeiro lugar a se definir, né, que tinha o coronavírus, hoje não tem mais. Por que não tem mais em Wuhan? Ah, foi porque os caras que inventaram... Porra, vamos parar com essa merda. Vamos parar com essa besteira idiota. Você tá entendendo? Porque não é isso que aconteceu. O que aconteceu são medidas de precaução que fizeram com que eles pudessem respirar, literalmente, nesse momento. E até a economia deles, pouquinho, mas cresceu. O que aconteceu com a gente, meus amigos? O que aconteceu com a gente? Que faz com que a gente venha aqui deprimido para passar uma informação para vocês decepcionante. Você sabe o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a gente é que nós não temos políticos que representam o país. Nós não temos o poder público engajado na sociedade. E não me venha falar de esquerda nem de direita, porque o PT está cagando para a sociedade. E os outros partidos também. Qual partido que você quer que eu fale? Vamos falar dos partidos de direita então, né? PSL. Porra, olha a merda que esses filhos da puta fizeram. Brigaram entre si. Hoje você não sabe mais quem é o cara certo e quem é o cara errado. Mas no momento da eleição, para eleger o Bolsonaro, todo mundo tava junto. E aí me vem uma coisa na cabeça, que é um cara que eu admiro pra caramba. Eu não vou tirar a máscara hoje, porque eu quero mostrar pra vocês o quanto eu tô puto com esta merda, tá ligado? E estou me protegendo. Então assim, grande Enéas falava, quando os interesses se nivelam, não existe mais nada. Não existe direita, não existe esquerda, não existe centro-direita, não existe centro-esquerda. Zero. Por quê? Porque são interesses, meus amigos. E nesse mundo político é só interesse. Não existe, cara. Infelizmente eu tô aqui, ó, decepcionado pra caramba. Por quê? Porque eu conheço o sistema. Eu trabalho no Legislativo Municipal de Cascavel faz 4 anos. E em 4 anos, cara, é uma escola. A minha faculdade de jornalismo foram 4 anos para eu me formar. Se eu tô no Legislativo Municipal há 4 anos, eu já tô formado também nisso. Eu sei como que é. Gente, hoje eu até vou citar algo para vocês, porque hoje eu tô aqui, sabe? Foda-se o mundo. Cara, eu vi discurso de políticos hipócritas. Hipócritas. Você entendeu? Eu vejo até hoje. Mas eu vou falar da gestão passada, tá? Que vários não se reelegeram, que é muito mais tranquilo pra mim, tá bom? Porque eu também não sou de ferro, meus amigos. Eu também sofro represália por falar o que eu penso. Como se esse mundo fosse democrático, né? Como se nós tivéssemos a liberdade de expressão realmente. Não temos. Isso é uma mentira. Então eu vou falar de quem já tá morto. Cara, políticos que eram corruptos falando contra a corrupção. Gente do céu, vocês não têm ideia o saco que é aguentar isso. Olhar na cara do cara e saber que o cara é um sem vergonha, filho da puta, com o dinheiro público, porque se for com o dinheiro dele, se for com a vida pessoal dele privada, meu amigo, eu não tô nem aí, faça o que tu queres. Há de ser tudo da lei, como dizia Raulzito. Agora, com o dinheiro público, com a postura do poder público, aí você tá fazendo confusão comigo. Entendeu? E eu sou bem tranquilo para falar isso, galera. Porque eu respeito o poder público. Você entendeu? Não sou perfeito, nunca serei e nem quero ser. Mas o poder público, atira a primeira pedra aqui alguém.
que fala que eu não respeito o poder público. Eu respeito, cara. Eu tenho uma consideração enorme pelas pessoas. E eu me deixo, sabe, me deixo assim, abrir meu coração nesse momento para falar para vocês que realmente vocês estão sendo enganados. E não é só em Cascavel, tá? É em todo o país. O sistema político brasileiro é uma das piores coisas que tem no mundo. É um dos piores sistemas políticos do mundo. Por quê? Porque a pessoa geralmente, ela fracassa na vida profissional dela e vira político aqui no Brasil. Ela não é uma pessoa a quem você tem orgulho, sabe? Para dizer bem assim, porra, esse cara venceu na vida e virou político. Não. Raramente. Na maioria, claro que tem exceções, mas na maioria esmagadora, o cara vira político a partir do momento que ele fracassa na vida profissional dele. E aí, ele tem um mecanismo chamado a política, que dá uma estabilidade financeira para ele, que dá prestígio social, que dá poder de interferir nos fatos. E como ele não é uma pessoa, ele ou ela, tá? Não são pessoas de respeito, não são pessoas que trabalharam firmemente com a sua profissão. O que eles fazem? Eles tiram vantagem, você entendeu? Da sociedade, para estabilizar suas contas. Vocês imaginam, galera, que desses 252 bilhões de reais que foram depositados Brasil afora, nada, o mínimo chegou para a população. Aí hoje está um caos. Aí você vê prefeito, por exemplo, aqui em Cascavel, o prefeito foi lá na ala do Covid, dar um rolê. Olha, cara, eu tenho até vontade de falar algumas coisas bem fortes aqui, sabe? Mas eu vou manter a educação, até porque quem tem medo tem juízo, né? E eu não quero bater de frente com gente covarde que depois vai me caçar, entendeu? Mas, meus amigos, 1 ano depois de pandemia, e vocês vêm com essas brincadeiras, dar rolezinho dentro de ala de Covid, a pau no teu cu, no teu e de qualquer um que fez isso também, tá bom? Por quê? Porque, meus irmãos, em 1 ano, vocês não fizeram nada para melhorar essa situação. Absolutamente nada. Zero. Você entendeu? E a culpa é sempre de alguém. A culpa nunca é do gestor. Você pode ver. Os caras sempre têm uma desculpa para falar, mas vocês estão na rua, né, pô? Ou vocês estão numa aglomeração. Vocês estão fazendo... A culpa é de vocês, meus amigos. A culpa é nossa. A culpa é nossa. E não dos gestores. E aí, meu irmão, quando você está num país onde os nossos gestores nem sequer ao menos têm a capacidade de admitir os seus fracassos, aí nós estamos ferrados mesmo, né? Aí pra gente não existe, né? Vou dar uma ideia agora, que eu estava conversando com um grande brother meu chamado Sander Brau, que está super indignado com tudo que está acontecendo. E aí ele falou pra mim, Manão, talvez os caminhoneiros vão parar. E eu pensando, porra, que caos, né, cara? Os caminhoneiros vão parar e a gente sabe o quanto eles são fortes e o quanto a gente depende deles, né? Só que aí eu começo a analisar e pensar um pouquinho na realidade dos caminhoneiros. O governo federal, através, né, dos seus ministros e presidente e tal, e não estou criticando só esse governo, antes que os fanáticos venham me incomodar, eu estou falando do que está acontecendo. O governo federal, para arrecadar grana, para que o ano que vem, né, 2021, 2022, 2021 acho que é a próxima eleição, né, para que se reeleja, ele precisa investir no social. Tanto a esquerda como a direita não foge disso, meus amigos. Eles têm que trabalhar com o social, porque a maioria da população é carente, é pobre, enfim, é desestruturada. E como que eles seduzem essa população? Através de grana, através de projetos, programas sociais que dão dinheiro para a população, haja vista o Bolsa Família, que era para ser o Renda Brasil, mas agora vai ser o Bolsa Família igual. Por quê? Porque se não fizer isso, não consegue se reeleger. Saca?
Você tem que fazer... Eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade, porque eu gosto de falar da minha cidade. E aí, me critique se eu estiver errado. Aqui em Cascavel, o ano passado, surgiram inúmeras obras. Legal? Bacana, ótimo. Inclusive hoje, né, contemplamos o asfalto no 14 de novembro. Perfeito. Mas por que demora tanto isso? Por que só no último ano essas coisas acontecem? Por causa de voto, meus amigos. Você entendeu? Por causa de reeleição. Então, uma pessoa consegue ver uma população inteira andar numa rua de terra durante 3 anos e só vai fazer o asfalto no 4º ano. E isso não é uma exceção de Cascavel, porque se fosse a gente estava muito tranquilo. Isso é a realidade do nosso país, cara. As obras começam a acontecer no ano de eleição. As coisas começam a acontecer no ano de eleição. O poder aquisitivo do povo aumenta no ano de eleição. E depois dá merda. Porque tudo isso é ilusório. Tudo isso é ilusório. Essas coisas não são verdadeiras, meus amigos. O poder público é o mecanismo mais forte do Brasil para iludir a população. Ilude mais que o futebol, cara. Porque quando vocês pensam que o Neymar tá por vocês, ele tá cagando para todos nós. Só que o poder público consegue ser mais mentiroso do que o Neymar. Então vocês imaginam, cara, de que maneira que a gente vai ter esperança dentro do país com relação à política. E o que é o pior? A nossa vida hoje está na mão desses caras. Está na mão de um governador. Está na mão de um prefeito. Saca? E o que eles vão fazer? O presidente veio aqui em Cascavel, o presidente Bolsonaro, e os pedágios, as novas concessões de pedágio para 30 anos e o caralho a 4, é manobra do governo federal. O que as pessoas, os políticos aqui da cidade fizeram quando o presidente estava aqui? Elogiaram ele de tudo quanto é maneira. Fizeram de tudo pro cara. Quando o cara foi embora, os caras começaram a fazer passeata contra o pedágio. Não tem que mandar esses caras tomar no cu? Sério mesmo, não tem que mandar todos esses caras tomar no cu e se fuder? Porra, vocês são os brincalhões, cara. O presidente é responsável por isso, por que vocês não falaram nada pra ele? Porque vocês são os merdas. Essa aqui é a grande verdade. Hoje o Eduardo Pazuello estava aqui, eu nem fui ver o cara. Eu nem tive questão de ver. Você sabe por que eu não tive questão? Não é desrespeito contra um ministro, jamais. É contra essa patota de filho da puta que no mínimo estava todo sentado em volta do cara, chupando os ovos do cara e não questionando o cara com relação a situações de interesse do povo. Porque ali é politicagem, meus amigos. Então assim, ó, sabe, eu tô de saco cheio, eu tô, sabe, desmotivado, porque eu nunca imaginei que uma crise dentro do nosso país poderia ser fatal. Eu sempre imaginei que o nosso país tinha representantes sérios, tinha pessoas que realmente pensavam na gente. E tem, mas ó, é esse tantinho aqui, ó, de pessoas que pensam na gente. Se for, eu acho que nem isso é, sabe? A maioria esmagadora tá ali pensando em manutenção de cargo. E fala pra mim se eu tô errado. Vereadores que não foram eleitos, hoje são diretores, são gerentes, são cargos comissionados. Então, essa galera não sai nunca, cara. E é a mesma galera que não teve efetividade no que estava fazendo. Tanto não teve efetividade no que estava fazendo, que nem reeleito não foram. Mas estão dentro da máquina pública. E isso não é um privilégio de Cascavel, meus amigos. Isso é o Brasil inteiro. O cara sai, entra no outro lugar, enfim. Saca? Então assim, eu trabalho no Legislativo, eu digo pra vocês, eu sou um cargo comissionado também, eu dependo do meu trabalho, só que eu não posso me calar. Eu não posso aqui virar, sabe, escravo de dinheiro, de poder, de nada. Então eu tô aqui pra dizer pra vocês, galera, e com a maior experiência que eu tenho,
que vocês estão sendo enganados, entende? Uma vida toda. E nesse momento não está sendo diferente, sabe? O sistema está enganando vocês. Eu não vou rotular nenhum nome nem outro. Eu vou dizer do inteiro. E o inteiro se chama sistema. E o sistema, ele engole vocês. E se você bater de frente com o sistema, pior ainda. Você entendeu? E eu tenho essa precaução. Por isso que eu já falo pra vocês, quem tem medo. Então eu não vou ficar aqui falando de um ou de outro. Eu vou dar a reflexão pra vocês de como essa situação se descontrolou por conta de má administração. De leste a oeste, de norte a sul dentro desse país. Foi a maior roubalheira que nós já tivemos, esses 252 bilhões. E podem me processar, meus amigos. Podem, governadores, prefeitos, podem me processar. Agora eu quero que vocês provem para mim que vocês investiram esse dinheiro no combate à Covid. Meus amigos, isso foi muito mais para equilibrar contas do que para salvar vidas. Então, assim, é revoltante. É algo que, ao meu ver, assim, a saída vai ser a pior de todas. E eu vejo em meios de comunicação, a nossa recessão quase foi igual a 1992. Pessoas felizes, jornalistas felizes com o caos, porque são contra o presidente. E eu não estou aqui defendendo o presidente. Eu estou aqui triste por essa retórica, que é o quê? Meus amigos, nós estamos no mesmo país. Se a gente está tendo uma recessão, se vai ter um colapso financeiro aqui, vai atingir a todos. Que porra é essa, velho? De colocar política e interesses na frente de tudo? Na frente de vidas? Aí vocês vêm falar pra mim de vidas, cara. Vocês vêm falar pra mim, vocês são contra o fechamento do comércio, vocês são contra... Meu, nós não somos contra nada. Nós somos contra a falta de respeito com a população. E isso a gente é contra. Se com 252 bilhões nós não tivemos a capacidade de amenizar pelo menos um pouco a pandemia, é porque a gente não é digno de respeito, cara. É porque os nossos governantes não são dignos de respeito, cara. Nenhum. Fala de prefeito, de presidente, de vereadores. Meus amigos, 95% no mínimo tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha pelo que fez pelo Brasil. O que cada um fez? O que cada agente político? E aí eu falo pra vocês, a gente faz a nossa parte, cara. Eu tenho dados, isso e aquilo pra mostrar. Quem conhece meu trabalho sabe o quanto a gente trabalha em cima. Mas, cara, quem tá no vértice da pirâmide é quem manda. Não adianta você querer fazer isso e aquilo e o prefeito não fazer. Não adianta você querer fazer isso e aquilo e o governador não fazer. Os deputados, os senadores, o presidente, sabe? Então, hoje eu vim aqui só para passar uma reflexão para vocês, que é o quê? Antes de vocês brigarem por política, antes de vocês saírem às ruas, agredindo os amigos, e quem tá contra a esquerda tá fudido, e quem tá contra a direita tá fudido também, meus amigos, entendam uma coisa, tanto esquerda como direita, eles não estão nem aí para vocês. Não dá para vocês entenderem isso? Isso é só uma bandeira para se eleger, porque você precisa estar num partido político para você ser eleito dentro do Brasil. Você precisa estar num partido político para você disputar uma eleição. Muita gente que migrou para a direita por conta dessa febre, nem de direita é. Muita gente que migrou para a esquerda na febre do Lula, nem de esquerda é. Meus amigos, quem hasteia a bandeira Brasil afora são vocês, que nem sabem o que é direita e o que é esquerda. E nem os políticos não sabem disso. Porque no momento da reeleição, tanto a direita quanto a esquerda vai fazer programa social para seduzir a população. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento da direita? Qual é o fundamento da esquerda? Os caras não estão nem aí com isso, porra. Você tá entendendo?
Tanto é, haja visto que os caras se abraçam. Esquerda ou direita andam abraçados no Brasil inteiro. É só você que não enxerga. E na hora do debate, vem essa mentira para te seduzir. E o pior de tudo é que consegue. Então assim, meus irmãos, infelizmente vim aqui para deprimi-los, tá? Até porque eu também estou. Mas isso tudo é resultado simplesmente do que a gente está vendo. 1 ano de pandemia, pessoas morrendo em todos os lugares, colapso em toda a saúde nacional e 252 bilhões jogados no lixo. O que vocês querem mais? Vocês vão sair com uma faixinha na cabeça escrito esse ou aquele? Ou vocês vão ter vergonha na cara e começar a pensar que nós, cidadãos, temos que nos unir para construir um país melhor? E não colocar as nossas esperanças nas mãos de políticos. Saca? Nós temos que coordenar, liderar junto com eles. Nós não podemos deixar que eles comandem isso. Ratinho Júnior, vamos para o nosso governador do estado. O que você fez, meu amigo? Quais foram as suas ações? E daqui a pouco já vai entrar um monte de bunda mole aqui, que é cargo comissionado do cara, para me agredir. E de antemão eu já vou falar para vocês, sabe o quê? Vão se fuder, tá ligado? Porque contra fatos não há argumento, meu amigo. O Paraná tá um caos, saca? O Paraná é muito mal administrado. E agora eu vou te falar um negócio, o governador Ratinho Júnior, que não é privilégio seu, tá? Você é só mais um dos demais que passaram e deixaram seus rastros de coisas erradas, de má administração. Então, pode ficar tranquilo, que você não é privilegiado, não. Você é só mais um do mesmo. Como todos os governadores, prefeitos, Brasil afora. Você entendeu? Meus amigos, hoje eu tô aqui para dizer para vocês que a política nacional brasileira, ela está muito mais preocupada na manutenção dos seus cargos do que na população. Haja vista o caos que estamos após 1 ano de pandemia. E aí, a sociedade é culpada, né? A gente está tentando colocar a culpa em 1001 pessoas. Então nós temos o pessoal das baladas noturnas, que são os maiores culpados desse mundo aqui, são os caras que mais propagaram o Covid. Mas aí, em contrapartida, quem tá em Cascavel tá ligado. Tem mercado grande aqui, gigantão, e eu não vou falar o nome dos caras para não ser processado, mas os caras, todo mundo sabe quem é. Que os caras montaram atacadão, os caras montaram outras unidades. Os caras estão nadando no dinheiro. E aí? Por que o meu amigo Sender, da conveniência dele pequenininha, desse tamanhozinho, não pode trabalhar? Porque ele propaga o vírus. Ah, entendi. É lá na conveniência do Sender que Cascavel inteiro se contaminou. Né? É lá na baladinha do outro brother lá do centro que Cascavel inteiro se contaminou. No mercado não se contaminou. Jamais, para. Como é que vai se contaminar no mercado, né? Capaz. Então assim, gente, vocês entenderam que é o interesse dos caras que está sendo colocado em prática? É tipo o negócio da igreja. Ninguém mexe com igreja. E igreja, pra mim, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sou extremamente religioso, mas eu não tenho religião nenhuma. Sou batizado em uma religião, mas o importante é seguir. E eu não sigo nenhuma. Sabe por quê? Porque eu aprendi no jornalismo que a igreja, ela é simplesmente um aparelho ideológico da sociedade. Não é onde Deus está dentro. Claro que muitos fiéis são maravilhosos e eu respeito demais. Porém, o sistema é errado. Que é a mesma coisa que a política pública. Porque a igreja é uma política também. Então, a igreja pode funcionar. Gente, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade aqui.
Porra! Vocês acham que não pega a merda do Covid dentro de uma igreja? É lógico que pega. Só que a igreja é o clero, né, mano? É forte pra caralho. Qual político vai bater de frente com a igreja? Se nem o senhor Messias tem a coragem de fazer isso. Você tá entendendo? Ninguém. Porque ali tem os fiéis, ali tem voto, ali tem dinheiro, ali tem poder. Em contrapartida, tem liberdade. Então, meu, o que eu tenho para dizer para vocês é simplesmente o seguinte: o que incomoda eles, eles acham um jeito de dizer que está errado. E o que beneficia eles, tá certo. Então você que não consegue contribuir com um político brasileiro, você vai ser pensado em últimos casos, meus amigos. Entendeu? Você não é prioridade para os caras. E aí que tá, a caneta tá na mão dos caras. Quando os caras são eleitos, eles pegam o teu poder de voto, porque só tem um poder na tua vida, que é no dia da urna, quando você aperta o número de um ou de outro. Quando você faz isso, você transfere o seu pseudo-poder nas mãos dos eleitos. E a partir do momento que essa pessoa se elege, e é claro que eu sempre digo que tem uma exceção, eu estou falando do macro, e o macro é assim, o sistema é assim, o cara se elege e esquece o que ele tem que fazer, e só pensa em poder, entendeu? Os caras discutem o dia inteiro sobre poder. Agora, faz uma experiência, chega no vereador da tua cidade e começa a falar de ruas, de bairro, bem longe, assim, tal rua lá, tal. Veja quais deles conhecem a própria cidade. Tem vereador que trabalha só dentro de gabinete. Você tá entendendo? Tem deputado que não conhece nem a cidade dele. E o cara é deputado estadual. E aí o cara começa a coligar com um monte de cidade por causa de voto. Não porque ele quer melhorar aquelas cidades. Ele quer montar o grupo dele. Vocês têm noção disso? Que o que mais importa para esses caras é ter um grupo político e não ter um bem-estar social? Então, cara, diante disso, olha, eu tô assim, simplesmente extremamente decepcionado. Extremamente decepcionado com os nossos políticos, de norte a sul, leste a oeste, de Cascavel, de Medianeira, de Curitiba, de Foz, do Paraná inteiro, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de todos os lugares, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Você entendeu? São N exemplos que eu posso dizer o quanto a política pública nacional não é preocupada com os brasileiros. O brasileiro vem em segundo plano para a política pública. Pros políticos, o que vem em primeiro plano é uma coisa só: manutenção do poder, do cargo e da estabilidade. Isso vem em primeiro lugar totalmente. E aí, se você pegar, quem são os nossos agentes, né? Nossos agentes são os eleitos. Então, se você pega ali, ó, vereadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais, governadores e presidente, e se você pega uma parcela mínima do salário deles, uma parcela mínima, 30%, 40%, cara, dava um estrago dentro desse país. Olha, 5, 6 meses, nós vamos tirar uma parcela mínima. Só que os caras são tão inteligentes, tão espertos pro mal, que eles já colocam um conceito, uma lei. Uma lei que faz com que eles não possam diminuir os seus próprios salários. Então, meus amigos, é por isso que todo mundo quer se eleger. É por isso que todo mundo quer estar no poder. Porque você dita o que te faz menos mal. Saca? E aí você estoura o orçamento público, guarda o teu, pega o orçamento público e dilui ele, porque é o que aconteceu.
Foi diluído esses 252 bilhões e ninguém sabe onde está isso. Só que se você pegar a prestação de contas de cada prefeito, de cada governador, você vai ver onde que está esse dinheiro. E o mínimo, pelo menos em Cascavel, ó, o mínimo foi dedicado à pandemia. Você entendeu? A maioria foi para equilibrar suas contas. E inclusive com o próprio salário do próprio prefeito aqui da nossa cidade, que foi pago com o dinheiro do Covid, desses 60 milhões que vieram para Cascavel. Ah, o cara vai me processar. Foda-se, tô cagando. Pode processar. Eu não tô mentindo aqui. Então, alguém tem que falar para vocês a verdade. E tá aqui, na humildade, na tranquilidade, sem texto, sem porra nenhuma, Mano Nunes, para dizer para vocês uma parcela pequena da experiência que eu tenho com o poder público. E eu posso afirmar a vocês que o poder público, ele representa os políticos e não a sociedade. A sociedade é representada por nós mesmos, por você que trabalha, por você que corre atrás, por você que é cidadão, por você que pensa em não passar o outro para trás. É você que faz a diferença nesse país. É em você que eu aposto, cara. É em vocês que eu boto fé, não no poder público. Porque o poder público, nesse 1 ano, demonstrou pra gente que não tem capacidade alguma em pensar no cidadão brasileiro. Jamais. E eu gosto de falar de todos, para não ficar resumido só na minha cidade aqui. Entendeu? Todos. O sistema político brasileiro não veio para representar o povo. Esse modelo que está aqui, não. Não adianta, não acreditem em Salvador, meus amigos. Porque não existe isso. Salvador é você que sai cedo, entendeu? Para voltar com o rango para tua família. Você sim é Salvador. Salvadora. Quantas mulheres maravilhosas, né? Quantas mães de famílias. Quantas mães solteiras. A minha mãe é uma mãe solteira que criou a gente. Hoje eu tenho 38 anos, vou fazer 38 anos. E eu posso te dizer que a minha mãe sofreu para me dar dignidade, para me dar respeito, para me dar cultura, saca? Não foi o poder público que fez isso por ela. Se ela não corresse atrás, nós não teríamos nada. Você entendeu? Então é nela que eu dou valor. E eu falo para você, dá valor para tua família, dá valor no teu pai, dá valor na tua mãe, nos teus irmãos, nos teus amigos, os de fé aliado, que não são pilantra. Dá valor nesses, cara. Porque esses sim pensam em você. Agora, ficar dando valor pra político, bicho. Ficar botando a mão no fogo pra político. Ficar brigando com um amigo nas ruas. Ficar tendo discórdia na família por causa de político. Pô, toma vergonha na cara. Se liga. Se liga, bicho. Esses caras não estão nem aí pra você, não. Esses caras e as minas. Porque não é só homem na política. É homem e mulher. E olha, cara, pensa num lugar que homem, mulher, cara, que o cara pode ser o que for. Ele entrou na política, ele vira refém do sistema. Você não tem um monte de coronel, um monte de sargento, de esse cara cabuloso. Entra na política, o que acontece? Viram iguais. E eu não estou dizendo que eles roubam isso ou aquilo. Eu estou dizendo que os caras silenciam eles. Entendeu? Tem maluco que comandou a rebelião, velho. Entendeu? Eu conheço, né, coronéis que hoje são parlamentares que comandaram, cara, sabe, coisas complicadíssimas no front. E na política eles não conseguem. Porque o sistema está entranhado, meus amigos. Entendeu? E o sistema veio para mostrar que o cara pode ser coronel, pode ser sargento, pode ser o diabo a quatro. Ele vai ser só mais um ali dentro. E vai ter que se acostumar. Por quê? Bate de frente. Você vai ver se ele não te engole. Você não viu o deputado? O deputado Daniel Silveira? Falou merda. Falou bosta. E afrontou o sistema. O que aconteceu com ele? Foi preso. Ah, o STF foi extremamente autoritário. Concordo. Mas e a plenária que podia soltar ele? E por 107 votos a mais manteve o cara preso. Por que ninguém fala sobre isso? Meus amigos,
quando os interesses se nivelam, não tem lado, não tem causa e não tem bandeira. Então, vamos falar a verdade, meus irmãos. Isso aqui não é nem conteúdo jornalístico, isso aqui é um desabafo mesmo. Nós, enquanto entregarmos o nosso futuro na mão dos políticos que gerem o poder público, nós estaremos fudidos. Valeu?